E aí, você já investe em Bitcoin? E será que dá para bater o próprio preço do Bitcoin se você ficar indiretamente tradando ele? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e que a Resulta Capital Wealth e eu somos 100% independentes, são ligados ali no banco, gestor, corretor. Então já comenta o que você achou do ABTC11, porque vocês pediram demais para eu trazer essa análise no canal. E esse ativo aqui, ele é muito diferente. O ETF lá da galera da AUVP, o do Raul Sena, que opera aqui junto com o BTG, né? Acho que eles são parceiros de negócios, eles lançam os ETFs aqui através com a galera do BTG. Vamos entender então qual que é a proposta disso aqui, qual que é a grande lógica por trás, os cuidados que você tem que tomar e os riscos do produto. A grande ideia do ABTC11 é você ter aqui um ativo para investir no Bitcoin, mas com uma certa inteligência dinâmica por trás, que vai fazendo ali uma alocação dinâmica que varia entre renda fixa e variável, para você às vezes estar mais exposto ao Bitcoin e às vezes um pouquinho menos. Na teoria aqui que eles mostram através da metodologia e do índice, isso tende a te dar um retorno um pouquinho maior ali no longo prazo, porque você não fica tão exposto ali aos ciclos de medo e de ganância do ativo, né? Que o mercado cripto é muito conhecido por isso. Esse é um ETF que tem, cara, acho que 30 dias de lançamento, é muito recente ainda. E futuramente, se vocês quiserem, né, comentem pra mim. Eu posso trazer uma comparação mais prática quando a gente tiver dados efetivamente da negociação dele. Então eu trouxe aqui só pra mostrar, né, a BTC contra o BIT11, que é famosinho também. A gente pode comparar depois os desempenhos, a volatilidade e a indexação dos dois ativos. Bom, eu não vou ficar lendo aqui toda a metodologia do índice. Cara, isso aqui é complexo pra caramba. Inclusive, fica aí a crítica construtiva, né? Podia ter simplificado com uma apresentação, um material publicitário, né? Faço essas críticas aí pra galera do Bradesco, da XP, do BTG também. É muito difícil falar sobre os ativos mais complexos sem as apresentações, né? Fica ali o exemplo positivo, por exemplo, que a Investo faz, a Buena Vista faz. Eles trazem PDFs que facilitam muito a explicação para o grande público. Mas eu dei aqui uma estudada e, além de explicar para você o que tem aqui dentro desse ETF, como é que ele está funcionando, eu gerei essa imagem maravilhosa com a inteligência artificial. Então, a grande ideia do ABTC11 é você estar exposto ao Bitcoin, porém de uma forma um pouquinho diferente. Diferente aqui de muitos ETFs convencionais que só compram o Bitcoin, só te deixam exposto, por exemplo, ao Bitcoin e ao dólar, aqui a ideia é você ter uma alocação dinâmica, que combina uma parcela comprada em Bitcoin e outra parcela que varia em relação ali à renda fixa. Essa parcela pode ser mais, pode ser menos, depende das condições de mercado. A ideia é que, se você tem mais renda fixa nos momentos que o Bitcoin pode cair muito, você não vai sofrer tanto assim na carteira e você meio que vai estar fazendo um caixa para recomprar meio que quando ele cair. Eu vou simplificar aqui os conceitos, né? Então esse é um ETF que está seguindo um índice, que está basicamente olhando o tempo todo e tentando dizer se o mercado está com um pouco mais de medo ou se ele está com um pouquinho mais de ganância. Quando o mercado tem medo, muitas vezes é quando ele está num fundo. É basicamente isso que a metodologia está tentando dizer. E se ele está num fundo depois de ter caído muito, tende a ser mais interessante você estar comprado mais em Bitcoin do que em renda fixa brasileira. Porém, nos casos que o Bitcoin, por exemplo, subiu muito por muito tempo, pode haver uma certa ganância no mercado. Se tem ganância, muitas vezes pode ser o final de um ciclo. E se você está lotado de Bitcoin, quando ele corrige e quando ele cai, pode sangrar um pouco na sua carteira, né? E aí existe essa metodologia para, nos momentos de ganância, ele não estar 100% comprado em Bitcoin. Ele pode oscilar, né? Ah lá, fica comprado em 70% da carteira em Bitcoin e aí pode variar a quantidade de renda fixa que ele vai ter na carteira. Pode ser 30, pode ser 20, pode ser 10 e assim por diante. A ideia aqui é proteger o investidor nesses momentos de ganância, que é quando o mercado pode estar muito esticado, e na correção dele você não sangrar tanto quanto o Bitcoin, porque você vai ter uma parcela da renda fixa. O que você vai ter também são mais vídeos como esse, se deixar o like e se inscrever no canal. Não deixe para depois. Bom, e como é que a Teva está fazendo então a composição desse índice, né? Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage. Cara, a Teva ali está avaliando, a Teva não, né? O índice dele está avaliando mensalmente, basicamente, 3 coisas aqui de forma geral. A tendência do preço que o Bitcoin está indo, se a tendência é de queda no curto prazo, diferente do longo, isso pode mostrar ali que o mercado está começando a ficar um pouco pessimista, talvez um pouco de medo. Volatilidade dos retornos positivos e negativos, isso também vai servir de parâmetro para o índice supor se tem mais medo, se tem mais ganância naquele momento, e também a variação na dominância do mercado cripto. Cara, eu vou deixar aqui essa imagem só para quem está muito curioso, né? Depois dá para olhar lá no site da Teva, mas tem aqui uma série de continhas que eles vão fazendo para determinar exatamente ali o medo e a ganância e quantos por cento vai ter de alocação de renda fixa, né? Se é que vai ter. Porque esse ETF aqui, ele pode muitas vezes não comprar nada de renda fixa, caso o indicador aponte. Ele pode ficar totalmente normal ali, só com 100% de Bitcoin, se o mercado não tiver em nenhum momento ali de ganância, né? Porém, nesses momentos aí que pode haver ganância, ele vai comprar renda fixa para tentar
diminuir ali a volatilidade da queda, caso ela aconteça. Aí ele vai misturar Tesouro Selic com NTNB para ter toda aquela firuleira. Infelizmente é a solução que tem que ter, né? Nesse sentido eles resolveram o problema. Controlar lá o prazo médio de repactuação da carteira, faz uma combinação ali das diferentes rendas fixas. E aí você tem então um ativo que mistura o Bitcoin, a renda fixa, mas de forma dinâmica. Às vezes está mais comprado em Bitcoin, né? Quando, por exemplo, a galera está com medo, 0% renda fixa, 100% em Bitcoin, significa que o índice está achando possibilidade aí do mercado subir com tudo, e aí você pega toda a alta, né? Essa é a ideia do índice. Já quando o mercado está com ganância, você está com 70% de Bitcoin, é o mínimo que a carteira vai assumir, ela varia entre 70% e 100%, e aí você pode ter renda fixa para tentar dar uma segurada na volatilidade caso o mercado despenque, né? Que são os momentos de ganância que ele tende a virar o ciclo. Essa é a ideia que o próprio ETF está tentando passar, né? Aí você mistura então o Bitcoin com a renda fixa de diversas formas e tem justamente esses dois cenários. Nesses mercados de baixa, você vai ter o amortecimento das quedas, menos volatilidade, tende a ter um menor drawdown, comparado com o Bitcoin seco, né? O Bitcoin puro, vamos dizer assim. Já aqui nos mercados de alta, bull market, você vai capturar alta, porém pode capar ganhos extremos devido à renda fixa. Aí que tá, né? Acho que aqui que tem, abre aspas, né, o maior risco do produto. Nos casos ali que você tá com renda fixa, ele estoura muito e o fear and greed, né, o medo e a ganância meio que não sai do índice, né? Eventualmente ele vai girar, mas você pode ficar de fora de algumas partes das altas. O ETF aqui roda tudo com a bandeira do BTG e tá rodando aqui com 0,39% de taxa de administração, né? As taxas estão caindo. Acho que vai mais dois aninhos pra gente chegar aqui a 0,30, 0,20 de ETFs de Bitcoin, né? Mas é bom porque a gente tá vendo cada vez mais baratas aqui as taxas. E isso é ótimo. Ó, nesse momento que eu tô gravando aqui, ó, 14 de agosto, ele tá com 81%. Diz aqui criptoativos aqui pelo próprio site da Teva, né? Mas é Bitcoin, né? Aí tem um pouquinho de NTNB, que é o Tesouro IPCA, e as LFTs, que é pra dar uma certa estabilidade aí na carteira, né? Então, nesse momento, ele tá com 80-20, considerando aqui aquela imagem, né? Vamos lá, ó. Tá com 80-20 de 80 Bitcoin e 20 ali de renda fixa mais ou menos. Então não é que a gente estaria, né, com ganância extrema nem nada disso, mas, né, o índice tá apontando que existe ganância nesse momento aqui, indiretamente falando, né? Por exemplo, se ele tiver, cara, comparando com o Bitcoin normal, esse aqui é o Bitcoin dólar, né? Se ele tem 80% da carteira em Bitcoin e o resto tá em renda fixa, se o Bitcoin aqui, ele, sei lá, sobe um monte, qualquer número, né? Exemplo, aquela carteira não vai subir totalmente isso. Ela vai subir, vamos dizer assim, um pouquinho menos, que tem aquela parcela de renda fixa. A renda fixa, ela também se valoriza, ela também gera algum ganho, mas ela não vai gerar exatamente o mesmo ganho que o Bitcoin está gerando. Da mesma forma que se o Bitcoin cai de forma seca, ele vai cair mais do que aquela carteira nesse exato momento, porque ali só tem 80% e a renda fixa vai ajudar a segurar a volatilidade e segurar as quedas. Bom, comenta pra mim o que você achou aqui do ETF ABTC11, mas a minha análise aqui é o seguinte: esse é um ETF que foi nos backtests muito bem sucedido, e isso pode continuar acontecendo, mas não existe garantia. Quando você compra as teses dinâmicas, que variam os pesos dos ativos dentro ali do índice, dentro do ETF, você entende que ficar tradando indiretamente, comprar mais Bitcoin ou menos Bitcoin, pode ser benéfico para você. E a gente viu aqui nos próprios backtests, né, que o pessoal fez, olha lá, cara, pegando aqui um prazo bem longo, né, então Bitcoin aqui a linha preta e aqui a azul, né, o ABTC aqui de forma simulada, que é o índice, estaria tendo aqui um resultado um pouquinho melhor. Mas dependendo da janela, isso pode se inverter, né? Não é uma garantia absurda, né? Peguei aqui uma janela qualquer só para mostrar. Tem casos aqui que o Bitcoin vai subir e o ABTC11 não vai conseguir necessariamente acompanhar. Aqui, por exemplo, né? Anthony, por que o ABTC não subiu tanto? É porque ele é ruim? Não é questão de ser bom ou ser ruim, né? Nessas condições de mercado, naquele momento específico dessa janela que eu tô pegando aqui, você teve uma carteira que tava com mais renda fixa do que zero, né? Tava tipo 80-20, como se fosse agora. E aí, quando o Bitcoin sobe, ele não consegue pegar toda a alta. Mas ele pega uma parte da alta porque ele sempre vai ter, no mínimo, 70% de Bitcoin na carteira. Porém, em outros momentos, ele vai acabar tendo um resultado melhor, aqui, por exemplo, né, nessa janela específica, porque naquelas quedas que o Bitcoin acabou caindo, você não estava tão carregado assim. Então é como se você tivesse vendido aqui na alta e vai tentar recomprar o Bitcoin na baixa. É basicamente isso que o ETF fica fazendo. Ele está meio que tradando, né, a renda fixa com o Bitcoin. Cara, sempre mantém 70% de Bitcoin no mínimo, pode ser 100. Cara, quando ele sobe muito, ele vai tentar vender um pouquinho de Bitcoin e ficar com mais renda fixa. Quando ele cair, ele vai voltar a ficar 100% em Bitcoin, né, comprando ali na baixa, na expectativa de que quando o Bitcoin suba bastante, ele pegue toda a alta. Isso realmente pode acontecer. Tem uma frase que eu tô falando bastante aqui no canal, vou começar a falar isso acho que todo vídeo, né? Que o excesso de ETFs no Brasil é um mal necessário. É um modelo de investimento que já funciona muito bem lá nos Estados Unidos, na Europa também, Japão, enfim, todos os países mais desenvolvidos, e aqui no Brasil não é diferente.
Pode ver, o próprio Raul, quem mais? O Thiago Nigro também, né? Todo mundo aí sabendo que os ETFs são o futuro e não estão só falando, né? Estão lançando os próprios produtos. Acho que não tem demonstração mais clara que o mercado já mudou. E eu sou do time ali que aproveita e sou favorável a gente lançar todos os ETFs possíveis. Todos, de qualquer tipo de coisa. Os ativos, os passivos, os que são indexados simples, os alavancados, os inversos, os com estratégias dinâmicas. Tem mais um estratégia dinâmica, né? O FIP11, se não me engano, faz essa alocação dinâmica de renda fixa. Mas eu concordo que para muita gente isso aqui é um assunto novo e não é tão fácil assim de entender. O brasileiro está mudando muito a pergunta que ele se faz, né, para investir melhor. Antigamente ele sempre perguntava, né, qual que é a ação certa para comprar? Qual que é o tesouro direto certo para comprar? Hoje em dia as pessoas acabam perguntando, poxa, qual que é o ETF certo que eu deveria comprar? Porque acaba sendo um veículo muito mais inteligente, muito mais eficiente, você acaba pagando menos impostos, mas que precisa fazer sentido na sua carteira. O ABTC11 pode ser uma solução que funciona para quem realmente acredita na tese de que ela vai ser superior ao Bitcoin. Você não tem custos muito altos, é um dos mais competitivos aqui do Brasil, pelo menos nesse momento. Tenho certeza que com o passar do tempo a gente vai ver opções ainda mais baratas, mas sendo bem sincero, não são esses custos que tiram ou colocam mais retorno absurdo no seu bolso. Claro, a gente quer pagar menos, mas não é isso que muda tudo. E se você compra esse tipo de ETF que faz a alocação dinâmica, você precisa entender que talvez em alguns momentos você não acompanhe toda a alta do Bitcoin. Fora os próprios riscos que o Bitcoin tem. O mercado cripto às vezes é bem volátil, ele oscila bastante, então tem que ter muita noção de que pode ter volatilidade, né? Mesmo que tenha renda fixa. Esse é um ETF que a gente vai poder acompanhar nos próximos meses e talvez anos e realmente comparar ele com os concorrentes convencionais, que é o próprio Bitcoin puro. E nesse meio tempo, se você quiser aprender a analisar os ETFs do melhor jeito possível para conseguir analisar os mais convencionais e as estratégias mais diferentes como essa, que vão começar a surgir um monte, tá? Eu tenho certeza. Cara, vai começar a surgir um montão de estratégia diferente. Eu acho isso ótimo, eu apoio muito. É só você saber analisar e só saber comprar aquilo que faz sentido para você. E se você não sabe analisar os ETFs, conhecer aqui o ETF certo para entender a renda fixa, a renda variável, nacional e internacional, aproveitar e se beneficiar desse produto, dessa casca, né? Acaba sendo um veículo excelente para investimentos. E no final ainda, se você não sabe nem como começar, tem uma carteira estrutural recomendada que eu deixo ali no ETF certo. Comenta pra mim o que você achou do ABTC11, se gostou, se não gostou. Claro, né? Quem decidir investir, ou para quem não decidir investir, tem que sempre lembrar da ideia que o produto está trazendo. Que muita gente aqui, a parte do vídeo aqui eu nem ia falar, mas que muita gente nos comentários fala, né? Pô, é o Raul que tá promovendo, não gosto dele. Ou então é o Raul que tá promovendo, eu gosto dele. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta também. Mesma coisa foi com os vídeos que eu fiz lá foi do Thiago Nigro, né? O Primo Rico. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas o meu aviso aqui é o seguinte: nunca compre um ETF, um produto, um investimento por causa de uma pessoa. Compre por causa da estratégia para você, né? A única pessoa é você, no caso, daí sim. Então, se o ETF em questão faz sentido para sua estratégia, para sua carteira, para sua necessidade, beleza, aí você toma uma decisão. Mas não compre, nem deixe de comprar só porque o cara que lançou você gosta ou você não gosta. Lembre que os investimentos, eles precisam ser racionais. E às vezes tomar uma decisão dessa forma pode ser irracional. Quem sabe um dia eu lanço o Tony 11, né? Bom, para quem ficou até o final e quiser saber um pouco mais sobre a diferença de ETFs de acumulação e distribuição e o porquê que eu escolhi acumulação para minha escolha pessoal, eu te explico e te mostro como a acumulação funciona e como viver de renda mesmo sem dividendos nesse vídeo aqui. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.